queridos amigos, espero que estejam todos bem de saúde, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou Jacílio Bila, vosso amigo moçambicano. Estou aqui com a minha esposa Sara e ela vai cumprimentar-vos. Olá meus amigos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou Sara Machava. É exatamente isso, queridos amigos. Então a gente vai trazer uma dinâmica diferente para vocês. Esperamos que os queridos amigos gostem, né? Vamos trazer um vídeo meio diferente. Vamos saber aqui algumas curiosidades africanas que vocês não conhecem. Curiosidades essas que serão mais moçambicanas, porque a gente é moçambicano, né? Conhece mais as coisas moçambicanas. Então esperamos que vocês gostem disso. Não muda nada, não muda os nossos vídeos de rotina diária, não muda não. É só uma dinâmica diferente, experimentar algo novo para ver se os queridos amigos também se encantam por essa nova dinâmica no nosso canal. Então, queridos amigos, dizer que os nossos meninos estão na escola, que eles não faltam um único dia, né? Vão sempre à escola. Na sua volta, eles vão à explicação, né? Eles vão à explicação, então... É exatamente isso, vamos às curiosidades africanas, moçambicanas que vocês devem conhecer. Sara, tem a primeira curiosidade? Então, pessoal, a primeira curiosidade que a gente vai apresentar para vocês aqui é exatamente... como é que se diz? O remédio da lua. O remédio da lua. O que é o remédio da lua e por que as crianças moçambicanas são obrigadas a tomar esse remédio da lua? Quando falo crianças moçambicanas, na verdade falo de bebês recém-nascidos. Nos seus primeiros 3 meses, né? Depois de 3 meses, eles começam a tomar esse remédio da lua. Se vocês forem a pesquisar aí no Google, vão achar que o remédio da lua é realmente uma realidade. Então, eu tomei, a Sara tomou e praticamente quase todo moçambicano tomou, né? Todo moçambicano, não falo de 100%, porque algumas famílias não creem nisso, então não tomam. Mas basicamente a gente foi obrigado a tomar o remédio da lua porque... pela informação que eu tive, eu vou dar a informação que eu tive, a Sara também vai dar a informação dela, né, para vocês acompanharem. O remédio da lua é basicamente um remédio feito à base de raízes, né, de raízes. Algumas pessoas conhecem esse remédio, mas são anciãos, bem, pessoas já adultas, tal, né, conhecem esse remédio, então basicamente é dado a toda criança. O que acontece é que esse remédio da lua, na verdade, mesmo quando a criança, por exemplo, está aí a passar por algum problema, né, o bebê, não se pode dizer à frente da criança que ela precisa de remédio da lua. Não se diz isso à frente da criança que ela precisa de remédio da lua. Arranja-se uma forma, uma expressão para dizer que ele precisa disso, né? O remédio da lua, eles dizem que é mais para a criança não nascer com problemas, né? Aliás, não crescer com problemas, às vezes problemas mentais, problemas de saúde e tal. Então, previne muito mais isso. É normal, por exemplo, uma criança da idade do Aiton ainda ser dado o remédio da lua. E Aiton ainda é dado o remédio da lua. No caso de Aiton, né, quando nasceu, ele nasceu com uma racha aqui no meio, tipo uma cruz assim no meio. E os mais velhos sempre diziam, precisa de remédio da lua. A gente deu o remédio da lua, ele ficou bom. E ele também parecia ter epilepsia. Sim, ajuda também nisso, o remédio da lua ajuda, eu confirmo isso. Ajuda também para epilepsia, mas de lá para cá ele já está bem mesmo. E ele ainda continua a tomar remédio, só que já não é sempre. Eu costumo controlar, porque às vezes depende também dos meses e tal. Então, tem meses que ele fica meio fraco, eu tenho que fazer o que? Tenho que dar o remédio da lua. É exatamente isso, queridos amigos. O remédio da lua é uma realidade, é algo africano. Eu não sei se os outros africanos também. É possível que até aqui em Moçambique não sejam todas as províncias, né? Que dê o remédio da lua às crianças, mas o remédio da lua é basicamente uma realidade. Todo bebê, toda criança toma remédio da lua. Principalmente para os meninos. Os meninos são muito fracos. Eles sim precisam tomar remédio até por aí os seus 6 a 7 anos. Depende. Tem outros que dão até 10 anos, né? Mas depende de cada um. Tem outros que dão até 1 ano. Mas para menina, eu acho que no máximo uns 3, 4 anos a tomar remédio. Mas o menino os meninos são muito problemáticos.
Essa é a primeira curiosidade africana, o remédio da lua. Para mais informações, pesquisem aí no Google, vão achar, é só escreverem remédio da lua. Então há de vir lá informações e tal do que é esse remédio da lua, para que serve. Então, essa foi a primeira curiosidade. Vamos à segunda curiosidade africana. Dizer que essa é uma gravação aleatória, né? Que a gente está aqui, na verdade, sentado a conversar e a gente vai... vamos falar disso. Vamos falar daquilo, né? É um vídeo totalmente espontâneo. Então, a segunda curiosidade, queridos amigos, vamos falar de... Marido da noite. Marido da noite. O que é o marido da noite? De onde é que vem esse termo marido da noite? Queridos amigos, vocês sabem que eu é que falo mais em relação a Sara, né? Então eu vou iniciar. Basicamente, marido da noite é um termo usado para um espírito. Um espírito que, na verdade, pode ser dado o nome de marido da noite, assim como mulher da noite. Porque trata-se do mesmo espírito, ele só... como é que eu vou dizer? Só adapta-se consoante a pessoa que ele vai atacar, né? Então, de onde é que vem isso? Esse mito que, na verdade, até pode vir a ser verdade, dependendo das crenças. Marido da noite é basicamente um espírito que é dado quando... eu vou no termo mulher, né? Como estou a dizer, marido da noite. Que é dado praticamente para toda mulher, entre aspas, né? Entendam isso, sempre que eu disser toda mulher, peço para não generalizarem na totalidade, né? É dado para toda mulher africana, moçambicana, né? Quando nasce. Então, é como se fosse praticamente como é que eu vou dizer? Como se estivessem a dizer, essa mulher é sua a partir de hoje, né? Essa mulher é sua a partir de hoje. Então, desde que essa mulher se torna adulta, vê o seu primeiro período menstrual, então esse marido da noite começa a atacar essa mulher, né? Tanto que, em alguns casos, tem relações sexuais com essa mulher durante o sono, né? Quando ela dorme, durante o sono, mas também pode refletir na vida dessa mulher de diferentes formas, né? De diferentes formas. Esse marido da noite também costuma ser ciumento. Às vezes pode estragar os relacionamentos dessa mulher, fazer com que o relacionamento dessa mulher não durem. Às vezes pode estragar a vida profissional também. Queridos amigos, entendam, esse é um vídeo que eu sei que certamente vai ter muitos comentários, né? Então a gente só está praticamente partilhando aqui algumas curiosidades. Não vamos para o lado religioso, não vamos para o lado tradicional, não. Vamos simplesmente ver o vídeo como um vídeo que relata sobre curiosidades. Sara, pode falar também algumas curiosidades? Em alguns casos, né? Outras mulheres são dadas o marido espiritual sem saber mesmo que são dadas. E as mesmas pessoas que dão, às vezes não sabem porque nós temos uma tradição cá. E às vezes quando a criança nasce, é possível que a criança comece a adoecer. E na nossa tradição, outras famílias, né, têm saído para os curandeiros para procurar saber o que se passa com a criança. E você, quando chega lá nos curandeiros, eles dizem assim, é porque tem o tal flana que já... Falam de antepassados, nesse caso, né? Pessoas que já viveram. E precisa a continuar a viver nessa criança, já perceber. Então... lá eles dão tipo todas as indicações, o que se deve fazer e tudo mais. Mas o que as pessoas não sabem que desde o momento que você dê aquele nome à criança, você está dando espíritos maus, espíritos malignos para a criança. Então, queridos amigos, vamos para a terceira curiosidade africana, moçambicana, que não foge muito da segunda curiosidade. Vamos falar agora do lobolo africano, lobolo moçambicano. O que acontece sobre o lobolo moçambicano? Pelas informações que eu tenho, eu sempre tenho informações, né? Sou muito curioso. Então, o que acontece é que, na verdade, o lobolo é uma tradição africana, é uma tradição... vou falar moçambicana, né? Porque quando sempre menciono africana, moçambicana, eu quero falar de algo que tem um pouco mais de conhecimento. Peço para que entendam, se tiverem aqui algumas pessoas moçambicanas que estejam a ver, né? Vou falar sobre o lobolo aqui nas informações que eu tenho, né? Então, pessoal, por favor, peço para não levarem para o lado do pessoal, para não julgarem.
O lobolo é basicamente uma tradição africana em que é feito o homem, né, que vai casar uma certa mulher, ele faz esse lobolo antes do casamento, né? Faz esse lobolo antes do casamento. Então eu vou falar na essência do próprio lobolo, não da cerimônia que é o lobolo que antecede o casamento, né? Em algumas famílias o lobolo é uma cerimônia obrigatória. Eles deixam bem claro, não se casa antes de se fazer esse lobolo. Então, pelas informações que eu tive, fui recolhendo, o lobolo basicamente é o quê? A família da noiva recebe lá uma cabeça de boi, né? Recebe uma cabeça de boi, recebe alguns galões de vinho, e isso depois a família da noiva faz o quê? E eu já presenciei, né? Eu já presenciei, na verdade, em vários casamentos que eu fui registrar lá. A família da noiva leva aquilo, né? Leva aquele vinho, leva aqueles galões de vinho, o boi e tal. Vai numa árvore de casa, né? Da casa deles, onde eles derramam um pouco daquele vinho e eles falam para os espíritos, né? Os espíritos da família, a dizerem, por exemplo, a Sara, a partir de hoje, vai ser lobolada, vai ser entregue à família XXXX. Então, eu disse que havia relação nessa curiosidade com a curiosidade do marido da noite. Então, o que acontece é que nesse ritual aí que é feito a se informar aos espíritos que a Sara passa a pertencer a outra família. Na verdade, também está-se a dizer ao marido da noite: a nossa filha já não te pertence, damos a ti esse vinho, esse rapé e essa cabeça de boi para que você deixe ela seguir a vida, né? Que ela já escolheu outro homem. Então, Sara, pode acrescentar também. Isso é muito importante. Algumas pessoas, na verdade, não sabiam disso, né? Algumas pessoas não sabiam disso, porque como eu vou dizer, os anciãos, as pessoas mais adultas não comentam sobre isso. Tanto que o lobolo é uma cerimônia sagrada que é sempre feita ali pela família mais próxima, percebem? Membros da família mais próximos é que participam daquela cerimônia de lobolo. Mesmo eu, quando vou fotografar, não sou permitido estar ali, percebes? Tem que estar distante, porque é um segredo familiar. Toda a família tem o seu segredo, né? Tem o seu segredo. Então, aquela cerimônia do lobolo é um segredo familiar. Então, Sara, peço para acrescentares o que tens. Eu também tenho acompanhado que o lobolo também é troca de espíritos. Eles, quando vão ali naquela árvore, não sei, dar bebida, não sei o que, aos espíritos, ao mesmo tempo é uma forma de dizer que a mulher já não pertence a essa ali. família. E uma vez que a família faz isso, você também é entregue, okay, aos espíritos da família do marido. Da outra família, percebem, Sim. né? Percebem isso? Então, tem sido assim. Então, o lobolo, na verdade, é nossa tradição, mas é uma coisa muito perigosa mesmo, porque ali dá de entender que se trata do espiritualismo. Sim, por isso que em algumas famílias, eu gostava de dizer, o lobolo é indispensável, porque é normal que, por exemplo, a Sara e eu, a gente diga, não queremos fazer o lobolo, né? É nossa decisão como um casal, queremos simplesmente casar. A família vai dizer, vocês devem fazer lobolo. Se não fizerem o lobolo, vosso casamento não vai durar, e né? É possível haver problemas no casamento por conta do lobolo. Sim, por não ter acontecido o lobolo. Então, queridos amigos, vamos à quarta curiosidade. Acho que é a quarta curiosidade, né? A quarta curiosidade, ou a quinta, eu já não sei se é a quarta ou a quinta curiosidade, é o significado do xará. Para os africanos, para as crianças, o significado do xará. Xará é basicamente jacílio, eu sou xará de alguém, né? Então, eu quero que vocês entendam isso, né? O significado do xará. O que acontece? Uma criança está no ventre da sua mãe, né? Uma criança está no ventre da sua mãe. Então, pode haver como é que eu vou dizer? Aquela complicação de a mãe estar nos seus dias para dar o parto, mas não conseguir dar o parto, né? Então, o que as famílias fazem? Podem levar, não são todas as famílias, entendam isso, né? Podem levar, por exemplo, essa mulher grávida para um curandeiro, né?
Então o curandeiro ali ia fazer os seus negócios lá, seja o que for. Depois é possível que o curandeiro diga assim: essa criança aqui não está a nascer porque tem alguém da família, alguém que morreu há muito tempo, que se calhar a gente nem conheceu, nem faz ideia de quem seja. Tem alguém da família, um fulano de X, que quer ser dado o nome dessa criança. Desde o momento em que vocês já aceitarem que essa criança vai se chamar fulano de X, essa senhora vai dar parto. Percebem? Vai dar parto. Então, entendam, digamos que essa mulher já deu parto, deram o nome desse fulano de X que morreu no tempo, sei lá, da guerra, não se sabe quando, né? Não se sabe quando. Acreditem, há muito impacto em dar o nome a uma criança de uma pessoa falecida. Pior se for alguém que exigiu que fosse dado o nome, exigiu em termos espirituais que fosse dado o nome. Porque normalmente essa criança costuma puxar o comportamento dessa pessoa. E também há casos em que se a pessoa não dá o nome à criança, a criança pode até não nascer saudável, pode até morrer ou nascer com alguma deficiência. Exatamente e ainda isso. dizerem que é por conta de não ter aceitado O nome. aquele nome à criança. Então é um caso muito complicado, mesmo muito complicado de dar os nomes. Até a pessoa pode dar o nome, né? Mas a não ser que é um espírito a exigir. A exigir, sim. E também tem o caso de, por exemplo, eu vou dizer assim, esse espírito exigiu um certo nome, né? Queria ser dado o nome, que ele queria ser o xará do nosso filho. E a gente dá o nome do nosso filho, por exemplo, de Maria, né? Mas aquele nome também tem que ser dado à criança. Porque por vezes a gente chama a nossa criança de Maria, Maria, mas aquele espírito exige que seja chamado, não sei. Então isso praticamente na nossa crença é como se fosse uma renascença daquela pessoa no nosso filho, né? No nosso filho. Então, queridos amigos, essa é uma crença realmente africana. Eu gostaria, né, se tivessem aqui alguns africanos a ver, dessem a sua opinião em relação a isso, né? Que a gente pensa diferente. Mas eu acredito, a Sara acredita, nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos nisso, são coisas que a gente ouve, são coisas que a gente convive com elas. Eu tenho uma sobrinha, não vou dizer o nome dela aqui, apesar de não fazer muita diferença. Mas a mãe diz, alê, a casata, a coticharauá. Isso significa o quê? Falei em Xangana. Essa aqui é chata porque puxou a chará dela. Estão a perceber o que é isso? Porque puxou a chará dela. Então, tem muito impacto, mas muito impacto mesmo. Queridos amigos, a gente se perdeu aqui em relação ao número, mas vamos a mais uma curiosidade africana. Mais uma curiosidade africana, agora vamos falar da macumba. Vamos falar da macumba. Queridos amigos, olha que esse vídeo aqui, na verdade, ele é muito interessante, né? É muito interessante porque esses temas que a gente está trazendo para vocês são temas aleatórios, né? Aleatório, não foi algo que foi escrito, não foi um vídeo que foi sentado e desenhado, não. A gente só está aqui, por exemplo, quando a gente para a gravação, a gente... vamos falar de quê? Aí a gente... vamos falar disso, né? Então a gente acaba falando. Agora vamos falar sobre a macumba e qual é o impacto dela na vida africana. Vocês acreditam, queridos amigos, que é normal eu não conseguir emprego e sempre puxar alguém me fez mal? E quando a gente diz alguém me fez mal, é porque alguém usou remédios, usou rituais africanos para que eu não conseguisse emprego. Pensem só nisso. Para roubar a sorte. Para roubar, por exemplo, a minha sorte. Olha só o pensamento, né? Isso, na verdade, é uma crença, mas que acaba, na verdade, atrasando muito a vida dos africanos, né? Muita vida dos africanos. Aí a Sara não tem marido. As pessoas vão como enchê-la. Vão como enchê-la, tipo o quê? Fizeram para com que ela não tivesse. E fazendo isso, estamos a falar em termos rituais, tradição, remédios. Eu vou dando exemplos aqui de coisas que são verdadeiras. Aí, por exemplo, tem o caso de sofrer um acidente. Aquele sofreu um acidente porque fizeram para ele.
questão de inveja. Se calhar foi com um carro novo. Foi com um carro novo. A quem não gostou do carro novo. A quem não gostou, a quem não gostou dele ter progredido na vida ao ponto de conseguir esse carro. São crenças, né? São crenças. Respeitem isso, queridos amigos, né? Eu sei que tem muita gente religiosa assistindo esse vídeo. Nós também somos pessoas religiosas. Só estamos a partilhar aqui simplesmente algumas curiosidades africanas, moçambicanas. Esperamos que entendam antes que hajam comentários maliciosos ou antes que hajam comentários que ofendam outras pessoas, né? A gente já viu isso muito, um monte de comentários, mas esses africanos vão acreditando nisso por quê? Vamos respeitar, só estamos aqui a partilhar simplesmente algumas... Não, porque a gente acredita. Sim, estamos aqui partilhando algumas curiosidades, né? Coisas que acontecem cá. Coisas que acontecem cá, exatamente essa palavra, coisas que acontecem cá. É uma cultura diferente, tradições totalmente diferentes. Então, vamos nisso, estamos a falar da questão da macumba, das crenças, das pessoas acreditarem que às vezes o mal, a pobreza, o que acontece na vida delas é por causa... Foi lançado uma maldição. Uma maldição, sim. De macumba. Sim, mas também tem algumas coisas, por exemplo, é possível, a gente sai, né, caminha na estrada, a gente encontra ali como é que eu vou dizer, uma água com algumas ervas jogadas no chão. Desde criança fomos ensinados, aquela água quando é jogada no meio assim da estrada, né? Fomos ensinados desde criança que quando formos a encontrar aquilo na estrada, devemos nos desviar ou se não der, voltamos por outro caminho. Isso porque, queridos amigos? Porque disse que até uma doença, eu não sei qual é o nome, que às vezes a pessoa é lavada aquilo, né? Então, quando lava-se aquilo, essa doença, eu disse que é uma doença que ela não morre, ela passa de pessoa por pessoa. Então, eu lavei-me porque eu tinha essa doença, a água que eu usei para lavar, fui jogar na rua. Então, quem passar e pisar, a doença passa para essa pessoa. Por vezes, algumas pessoas costumam usar moedas também. Sim, sim. No caso da pessoa ter fungo, há pessoas que exprimem aquele fungo e levam aquela moeda ali, põem não sei, um pouco daquele sangue ou o que, depois jogam. Então, quem for apanhar aquela moeda, a doença vai ser passada por essa pessoa, porque é uma doença que não desaparece, ela vai passando de pessoa por pessoa, né? Então, é exato. Aiton acabou de chegar aqui e ele está aqui a olhar o telefone, né? Então, o Aiton acabou. Cumprimenta os nossos amigos, Aiton, aí. Como estão, meus amigos? Estão bem? Obrigado. Não molhaste, não? Não. Não. Mas a pasta sim. Ah, a pasta molhou um pouco. Tá bem, tá bem. Olha, mãe. Olha. Então, queridos amigos, o Aiton sabe que quer mostrar para nós uma prova que ele fez na maior felicidade. Olha só o Aiton aqui, ele conseguiu a nota de 20 valores, né? 20 valores, uau! Até o que é esse 20? Isso mostra que você é inteligente. Esse 20 é O Aiton está a perguntar, o Aiton já quer saber de valores, de dinheiro, né? É para comprar bolacha. Aiton, é muito bom. Quer dizer que você está a estudar bem, está a estudar muito, a se dedicar, tá ouvindo? Tens que sempre tirar nota 20, viu? Sempre que possível. No mínimo, tira 15. Tá de parabéns, Aiton. Tá de parabéns. Olha, é que esse é o primeiro ano de escola do Aiton, né? Ele está no ensino primário, no seu primeiro ano, e já está nos trazer boas notas aqui. A gente está realmente muito orgulhoso. Queridos amigos, vamos a mais uma curiosidade. Vocês sabiam que o continente africano é um dos continentes mais populosos do mundo, perdendo apenas para a Ásia? É mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em África. O maior animal do mundo vive na África por causa do clima. O continente africano é a casa ideal para os elefantes, tendo todos os itens para sua sobrevivência. A girafa também tendo o título do maior animal mais alto do mundo, né? Também encontra-se cá na África. Então, queridos amigos, partilhamos com vocês algumas curiosidades africanas, moçambicanas. Se vocês gostaram do vídeo, desse tipo de vídeo, comentem aí
para que a gente saiba e para que a gente possa trazer mais curiosidades para vocês, né? Nos próximos vídeos. Vocês é que devem dizer, eu sei que vocês estão acostumados com os nossos vídeos de rotina, diária, mostrando um pouco aqui como é que a gente convive, a nossa casa, tudo muito mais, mas a gente promete desde já trazer sempre coisas diferentes para diversificar o tipo de público que existe no nosso canal, nos seguindo, né? Pessoal, é isso. Não se esqueça aí de comentar, partilhar e partilhar, mas partilhar muito para outros amigos poderem nos acompanhar também. Ajudem o canal a crescer como vocês têm feito, né? A gente agradece. Muito obrigado por tudo. É isso aí, queridos amigos. Vamos atingir a meta. Vamos atingir a meta de 20 mil inscritos, né? A gente espera atingir essa meta de 20 mil inscritos muito, mas muito breve. Então, querido amigo, comenta aí qual foi a curiosidade que o amigo não sabia. Comenta aí pra gente saber. E qual é outra coisa que o amigo gostaria de saber pra gente trazer, possivelmente num próximo vídeo. Então, fiquem bem, como é que eu quero dizer? Fiquem bem, abraços e beijinhos. Tchau.